Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, mais um programa Opinião. Hoje, quarta, dia 19 de outubro de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez, ao vivo e em cores. O programa Opinião já há quase 2 anos e meio ao vivo aqui, todo dia com uma importante entrevista ao vivo. Como a de hoje, por exemplo, como você viu aí nessa tomada aberta, está a postos conosco Maísa Leão. A Maísa Leão, ela é a mais nova vereadora, mais nova parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá. Ela assumiu no lugar do Tenente Coronel Pacola, cassado por quebra de decoro parlamentar. E aí, estava na suplência, a Maísa já teve a oportunidade de assumir lá uma cadeira na Câmara num passado não muito distante, agora assume em definitivo e vai falar aqui sobre essa assunção, aquilo que ela já conseguiu se manifestar, apresentar, né, em termos de propostas, proposituras e aquilo que pode ser daqui em diante. E o detalhe também é que a Maísa Leão também concorreu ao cargo de deputada estadual, teve uma baita votação, vamos falar sobre isso também, não é? Enfim, ela está ao vivo conosco aqui e com ela a gente vai desenrolar aqui um bate-papo no Opinião ao Vivo de hoje. Tô certo ou tô com a razão, Lorenberg Alves? Boa noite. As duas coisas, meu amigo Paulo. Boa noite e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. A você que acompanha a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br, obrigadão pelo carinho da companhia, ou então você que está assistindo aí pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em ter você em qualquer canto por aí, ó, tá assistindo a Opinião em qualquer canto do mundo. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Maísa Leão, vereadora, aliás, a Maísa também é educadora digital e depois tem outra, ela me falou agora há pouco também, tem outra também, né? Sou mestre em marketing. Mestre em marketing, verdade. Muito bom tê-la aqui, obrigado por ter aceito nosso convite. Essa entrevista para ser semana passada, houve um contratempo, ela prontamente ela concordou em que fosse hoje essa entrevista que a gente está esperando com muita ansiedade, porque tem muito assunto importante. Bom tê-la aqui. Eu já vou perguntando, como é que você acompanhou essa situação do Pacola? Tava um constrangimento, a gente que estava de fora estava percebendo um certo constrangimento, até dos próprios parlamentares, porque chegou numa situação que não parecia não ter mais como disfarçar o incômodo, porque a pressão popular era muito grande, né? Eu queria que você se manifestasse sobre isso aí. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço o convite de vocês e sempre estarei aqui, porque é opinião, a gente precisa dar opinião hoje em dia, a gente precisa falar e o político tem que se aproximar da população e nada melhor do que a imprensa para ajudar e ser essa ponte. Quanto ao caso Pacola, eu confesso para vocês que eu estava, né, em período eleitoral, então eu não acompanhei tão de perto, até porque eu, como primeira suplente, acompanhando muito de perto, poderia dar a impressão de que era do meu interesse que ele fosse cassado para que eu assumisse. Eu tive a oportunidade durante o período de campanha de assumir, porque o Diego Guimarães se afastou para poder fazer campanha. E eu passei a vaga ao segundo suplente na época, porque também concordo que não dá para fazer campanha e trabalhar na vereança ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ficar de lado. Então, nesse segundo momento, quando o Pacola foi cassado, vem uma nova oportunidade de assumir. Aí eu falei, não, agora eu tenho que assumir. Eu sou primeira suplente, é um cargo que eu lutei para ter, embora não seja um momento ideal, porque eu chego num momento de tensão, eu chego numa situação em que há famílias envolvidas, em que pessoas estão com o seu sentimento à flor da pele, não é um acontecimento qualquer. Eu tive que entrar num gabinete que foi esvaziado, eu tive que entrar num local onde uma equipe foi exonerada. Então é diferente do caso do Diego se tornar deputado e eu me tornar vereadora, porque daí a equipe sobe, vai lá para a Assembleia, é um momento de alegria, um gabinete que é esvaziado de forma feliz. Então foram momentos muito tensos os primeiros dias.
para poder entrar. O gabinete dele ainda estava com as coisas dele. Eu, muito respeitosamente, liguei e falei, olha, vamos, porque o prazo da casa é de 24 horas, mas as coisas foram acontecendo naturalmente e agora está começando a tomar corpo. Eu estou com uma equipe, absorvi o chefe de gabinete do Pacola, que é uma pessoa... Absorvi, todo mundo ficou, o Joacy ficou... O Joacy é uma pessoa de extrema competência. Quando eu cheguei lá... me deparei com essa situação, eu falei, como que você está? Para onde você vai? Ele falou, eu vou ficar desempregado. Eu falei, então vamos lá. Está empregado já? Então vamos trabalhar. E aí já começamos o trabalho. O meu trabalho é muito diferente do trabalho do Pacola, mas somos correligionários, eu respeito ele e acredito que ele tem que lutar mesmo para voltar, mas eu não vou ficar esperando, né? Eu preciso trabalhar, então eu tomei conta do meu gabinete, estou dando forma a ele. Aí você manteve o chefe de gabinete, está formando o resto da equipe ali no gabinete propriamente. Eu tive 24 horas para formar a equipe, então agora está toda formada porque a casa me deu esse prazo. Que bom. E a gente já está com a equipe inteira montada. Aliás, vou mandar um abraço aqui para a Evelyn, que está aqui, que é jornalista, né, que está acompanhando ali, está filmando ali, rapaz. Nem arrumei, nem pintei o cabelo para você me filmar, viu, Evelyn? A Evelyn, jornalista competente, que está agora respondendo para a assessoria de imprensa da Maísa Leão, né? Nossa colega de profissão aqui. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo de tê-la aqui. Espero que seja a primeira de muitas outras que virão. O programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença da senhora. Eu tenho uns 3 ou 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. E o primeiro deles... recentemente a senhora participou da formação do projeto de autismo na escola, realizado pela Secretaria de Educação do Estado. E na oportunidade a senhora representava, além da Câmara de Vereadores, representava também a Associação de Amigos Autistas, né, que é a chamada AMANDE, MT. E aí eu tenho 2 perguntas, vereadora, eu vou fazer as 2 juntas para a senhora ter mais tempo de respondê-las. A senhora pode falar rapidamente sobre essa associação, qual a importância dela para Mato Grossense, em especial para os autistas? E a segunda questão, o que na prática significa a cartilha Autismo Sonho Menino, criado, elaborado pela Érica Rezende Bavieri, mãe do Enan, que é o primeiro médico autista no estado de Mato Grosso. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Agradeço a pergunta, de extrema importância, porque a gente precisa falar sobre isso. Muita gente diz o autismo está na moda, agora a gente vê mais autistas, e eu, como mãe de autista e como membro de associação e como voluntária, posso dizer para vocês categoricamente que não está na moda. É que hoje a gente tem mais informações e quanto mais informações a gente tiver, quanto mais trouxermos esse assunto, mais teremos diagnósticos precoces, que é o que está acontecendo. Então, o número de autistas no mundo já é previsto em 1 em cada 44 indivíduos. Aqui no Brasil esse número é muito menor, porque o acesso ao diagnóstico aqui é muito difícil. Então, a AMANDE, enquanto associação, ela ampara a família atípica, a família dessas crianças autistas, não só autistas, como neurodiversos e pessoas com doenças raras. E esse amparo vai desde uma informação. A gente tem a Lei Berenice Piana, que é uma lei de 2012, que rege os direitos do autista. Uma lei de 10 anos atrás que poucas pessoas conhecem, inclusive poucos políticos conhecem. Então, a gente sempre está levando e lembrando qual é o direito do autista. A gente tem a Lei da Inclusão, de 2015. Essa é uma lei que a gente tem que ficar brigando para ela ser cumprida, né? Falam que família de pessoa com deficiência é família de gente briguenta, mas a gente precisa ser. Então, dentro da AMANDE, eu comecei como voluntária, através de um grupo que eu criei de pais de autistas, para a gente dar suporte para a Helena Glaziella, que é a presidente da AMANDE. E hoje eu faço parte do corpo consultivo, estou sempre representando a associação quando a Helena não pode estar. E a gente faz essa atuação de cobrar a política pública,
de dar informação, de fazer multirões, de promover a integração entre as famílias para que a gente possa cobrar essas políticas com um corpo maior. Então, esse projeto, o Autismo na Escola, ele não é um projeto recente, ele é um projeto que eu já conheço há alguns anos. A Érica é mãe do Enan, né? Mãe de autista, ela é neuropsicóloga e ela desenvolveu esse projeto porque o Enan, na escola, não tinha inclusão. Então, ela começou a palestrar primeiro na escola dele, do próprio filho, para que ele pudesse ser incluído. E eu sempre falo que inclusão não é algo intuitivo, inclusão é uma decisão. Porque se você não é uma pessoa com deficiência, você não sabe a dor da pessoa com deficiência. Então, você precisa decidir, eu vou incluir. A partir do momento que você decide, você vai sair do seu piloto automático, da sua vida de pessoa que é totalmente funcional e vai tentar compreender a dor do outro. Né? No caso do autismo, ainda é mais complicado porque é um espectro, não é uma doença, eles não são parecidos, eles não têm os mesmos hábitos nem as mesmas dificuldades, existem níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Então, a Amande tem essa atuação e o projeto Autismo na Escola leva a informação para dentro da escola, porque a gente passa a maior parte da nossa vida na escola. Então, pensa que meu filho, aos 10 anos de idade, ele tinha 2 amigos. Esse era o grande desafio dele, que criança de 10 anos de idade tem apenas 2 amigos. Por que será que ele tinha 2 amigos? Será que levar a cartilha, levar ao teatro, levar ao debate, chamar a comunidade de professores e de alunos para entender a diferença entre o funcionamento de um autista e de uma criança neurotípica não vai ajudar? Então, hoje essa cartilha significa muito, mas ela é um pequeno passo. A gente precisa avançar muito no que se chama de inclusão. Mas eu fico feliz e celebro que 700 escolas do estado e que as prefeituras foram convidadas a participar terão a oportunidade de acesso a um documento, porque é um documento com uma linguagem apropriada para dizer o que é incluir um autista na comunidade escolar. Eu acho uma luta tão linda e comovente que é a dessa associação, porque é aquilo que eu falo sempre, né? Empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. E aí eu fico imaginando que eu conheço várias pessoas, ou crianças, ou pessoas já adultas, né? Que tem, não é a doença, mas tem o que você falou, qual é o nome? É um espectro. É um espectro, que é o autismo, não é? E as políticas são escassas ainda, não é? Então, se a classe política não se mobilizar para que haja cada vez mais um campo maior para que essas pessoas possam se integrar cada vez. Eu sei que tem um negócio, tem uma não sei se é lei, dos autistas do cinema, que eles, uma sala só para os autistas, assim, que lá eles têm que obedecer o volume do... É uma sessão especial, é uma lei municipal da vereadora Michele Alencar. Existe em outros municípios, mas aqui em Cuiabá foi a vereadora Michele que apresentou. Foi a Michele, né? E nessa sessão especial, tudo é adequado para o autista, porque muitos autistas não ficam em locais com luz apagada. Muito barulhento O som precisa ser mais baixo. E a gente compreende que não seria possível fazer essa inclusão numa sessão normal, porque muita gente vai ao cinema para ouvir aquele som alto, para, né, ter a sensação do filme. Então, como é que a gente inclui? Fazendo uma sessão especial. E aí a criança autista tem a oportunidade de ir. E aí não é só classe política, não. Jornalistas, artistas. Eu lembro que o Marcos Mion também tem um filho, apresentador da Globo, ele tem um filho também. O Romeu, que tem uma lei hoje, Romeu Mion. Então é isso, todo mundo se mobilizando aí para que haja essa inclusão. Eu tenho uma ideia, não sei se surtiria efeito, mas cá comigo, eu já li tanta coisa que leva nesse sentido, que é a ecoterapia. Sim. Será que a ecoterapia não ajudaria? Porque ali ele é um tipo de atividade, o contato com o animal. Imagina, uma pessoa que tenha esse tipo de espectro que você falou,
conseguir dominar um animal, né? E ter atividade todos os dias, assim, toda semana com aquilo ali, eu acho que aquilo ajuda no desenvolvimento. Na verdade, o autismo, ele precisa de multiterapias, ele precisa de terapias personalizadas e contínuas. O que é o grande erro? Hoje, dentro do SUS e dentro também dos planos de saúde, prescreve-se 30 sessões. Tá, e aí? Acabou as 30 sessões, a criança deixou de ser autista. O autista ele vai ser autista para o resto da vida e as sessões precisam mudar. Então, mas tem como diminuir os níveis que você falou, 1, 2, 3 e 4. Sim, com certeza. Né? É nível de suporte por quê? Porque uma criança que é nível 1, se ela não tiver terapia alguma, ela vai ser um adulto nível 3. O que é o nível 3? É aquela pessoa que não consegue comer, que não tem autonomia, que não troca uma roupa. Então, quando você dá a oportunidade de terapias para uma criança autista, você está dando a possibilidade de um adulto funcional, de um adulto independente. Então, dever do Estado, né, fazer isso. O Romeu, por exemplo, ele está bem evoluído, né? Muito. Ele está bem assim, sabe? Eu estava vendo outro dia ele conversa. Pensa que o autista, ele não tem lógica no que ele fala, mas tem, né? Sim. E tem vários tipos, né? Por exemplo, meu filho é uma criança com altas habilidades, aí de nível 1 de suporte. Aí muita gente fala, então é fácil, né? Porque ele aprendeu a falar inglês sozinho. Ao mesmo tempo que ele aprendeu a falar inglês sozinho, ele é incapaz de atravessar uma rua. O filho da Maísa Leão é o João, né? O João, que tem 13 anos. Ele é autista, não é? Um beijo pro João aí. E um abraço também lá para a filha, que é a Maria, que a filha é um pouco mais velha. Formam um casal aí de filhos da Maísa Leão, que continua conosco, né? Agarramos na conversa aqui, eu tenho que chamar o Lorenberg para conversa também. O Lorenberg abre o próximo bloco de perguntas aqui. A gente vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião. Hoje, entrevistando a Maísa Leão, que até rimou aqui, não é? A Maísa que está aqui na condição de vereadora de Cuiabá, né? Assumiu no lugar do Pacola. Ela assumiu no último dia 11, salvo engano, dia 11 de outubro agora. Foi agora, acabou de assumir aí, já está aqui conosco aqui, nós estamos perturbando a vida dela porque a gente está especulando. E daqui a pouco vamos falar sobre as questões lá da Câmara propriamente, né, propostas e tudo mais. Antes, porém, vamos aos destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Olha só, o líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, apontou que há um estudo interno do parlamento que prevê aumento do orçamento estadual superior ao estimado. De acordo com o divulgado pela reportagem do Gazeta Digital, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, comunicou via imprensa que dados da Secretaria de Estado de Fazenda, a Cefaz, apontavam para queda na arrecadação após mudanças no imposto sobre circulação de mercadorias e produtos do ICMS, imposto sobre mercadorias, produtos e serviços, não é? Contudo, na manhã desta quarta, 19, o deputado Lúdio Cabral, do PT, revelou que um estudo interno da Casa de Leis prevê superávit na ordem de 5 bilhões de reais. Questionado sobre o apontamento, Dal Bosco argumentou que o levantamento é preliminar e será confrontado com a estimativa da Cefaz em audiência pública. O líder do governo na Assembleia disse ainda que não apresentou o estudo ao governador e que, aspas, não vive em bolha fiscal, argumentando que há picos que mudam a economia. Para finalizar aí as mudanças constantes aí no ambiente econômico, o deputado, que é pecuarista, citou alterações no agronegócio. Um outro destaque também do Gazeta Digital. O vice-governador reeleito Otaviano Pivetta descartou qualquer tratativa para lotear as secretarias do Palácio Paiaguás aos partidos e aliados políticos que apoiaram a chapa de reeleição do governador Mauro Mendes, do União Brasil. Nem mesmo o Republicanos, partido que abriga aí o próprio gestor, deve ser contemplado. Aspas para o Otaviano,
Desde o início, o Mauro tratou esse assunto com muita clareza e transparência. O Estado não vai ser loteado, não vai ter secretaria para partido político. Isso é um assunto que já está encerrado, fecha aspas, disse ele à imprensa nessa segunda-feira. O Mauro e também o Otaviano foram reeleitos com o apoio da coligação partidária composta pela União Brasil, Republicanos, PL, MDB, PSDB, Cidadania, PSB, Podemos e também o PROS. Apesar do amplo arco de alianças, Mendes sempre foi enfático ao dizer que não iria usar as pastas como moeda de troca. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem essas aqui e outras tantas informações, outras notícias para você se manter sempre antenado aí, não é? Num clique só. Lorenberg, quem ajuda a ganhar naquela linguagem política antiga, teoricamente, ajudaria a governar. Mas na cabeça do Mauro Mendes, isso não funciona. Vai, na minha opinião, causar uma chiadeira daqui a pouco, se é que já não está causando ou não. Paulo, você tem razão, mas, amigo telespectador, eu vou provocar uma reflexão, provocar sempre no bom sentido. Veja, a frase do Mauro Mendes não é a primeira e nem única vez, e você não vai ver apenas um governante falar isso, mas muitos governantes falam. Na minha administração não vai haver loteamento de cargos, porque aqui quem manda sou eu. Na verdade, não é bem assim, não. Se você colocar os nomes do secretariado, do governo do Estado, neste mandato, você vai ver que muitos nomes saíram, sim, se não do partido diretamente, mas dos donos dos partidos, dos coronéis dos partidos. Veja, por exemplo, a agricultura familiar. Veja, por exemplo, a Secretaria de Educação. Então, quer dizer, muitos. Então, o governante fala isso, ele não é o único, não será o único, sempre haverá esta afirmação, mas o mandato que vem também terá. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha. Olha só, o Mauro Mendes e o Pivetta não estão muito seguros dessa coisa de não lotear, com base naquilo que foi, daquele desenho que se formou na Assembleia, porque, pelo que eu percebi, ele vai ter uma ampla maioria no parlamento. Se ele já sabe, já fez a matemática, o cálculo de que vai ter uma ampla maioria, não tem que ficar se preocupando, porque geralmente quando se faz isso, é pela tal da governabilidade. Se ele já sabe que vai ter numericamente uma ampla maioria, então ele não está muito preocupado com esse negócio, tem que contemplar o Bezerra, o fulano. Falo Bezerra que o Bezerra sempre foi craque nesse negócio de cobrar cargo. O fulano, o Beltrano. Então, ele não está preocupado com essa faca no pescoço, porque não tem, né? Se o cara falar assim, não vou morar para você não, porque eu tenho maioria aí, eu vou nadar de braçada. Teoricamente falando, né? Você não acha que tem essa coisa também dessa segurança numérica que ele vai ter lá no parlamento? Paulo, veja, teoricamente, como você falou, publicamente é dessa forma. Mas nós sabemos como que é a negociação de um parlamento com o executivo. É o toma lá da cá mesmo, não importa a seara. Ora, o governador vai ter, no mínimo, 20 a 22 cadeiras ou 22 representantes na Assembleia no mandato que vem. Mas essas pessoas não apoiam o governador por conta dos seus olhos ou por conta do seu sorriso, por conta de algo que o Executivo possa contribuir. Mas para isso tem a emenda parlamentar, tem a emenda impositiva, então... Mas as emendas, nós sabemos, Paulo. O amigo do rei que... Cuiabá, por exemplo, demorou a receber uma única emenda. E a pressão era tanta e não recebeu. Embora a emenda seja impositiva, mas quem tem a chave do cofre é o Executivo. E só libera caso ele queira. Veja, antes da campanha eleitoral, houve uma reunião entre deputados estaduais e o governador e, sobretudo, o chefe da Casa Civil para ver se iam liberar ou não as emendas. Também funciona com cargos. A gente só vê o cargo da primeira no staff. Não vê o segundo escalão, o terceiro escalão, que também é loteado em todos os governos, amigos.
absurdo. Eu acho um negócio tão maluco esse negócio. Mas, enfim, é impositiva, tem que pagar. Mas não paga, mas aí teria que pagar, né? Maísa Leão, lá no âmbito da Câmara Municipal, tem também, não tem a emenda impositiva lá? Quem é da oposição, acho que padece um pouco mais, como é o seu caso, né? Com certeza. Como é que funciona isso aí? Com certeza, assim, eu falo para as pessoas, porque quando a gente apresenta uma emenda, normalmente quando é para uma associação ou para um hospital filantrópico, há toda uma celebração. Eu faço questão de deixar claro, olha, eu estou colocando essa emenda aqui para vocês, mas isso não significa que ela vai chegar. Infelizmente, o nome impositivo, ele é um nome figurativo, porque não tem de impositivo nada. A gente viu isso acontecer e como o Lorenberg bem falou, não é só aqui, não é só em Cuiabá, não é só no estado de Mato Grosso. Deveria mudar, porque para você colocar uma emenda, você precisa fazer todo um projeto que você envolve pessoas, que você envolve o jurídico, que você demanda tempo para construir, para ele estar a rigor. Aí você vai lá, você aprova em plenário, você celebra, você enche o coração de esperança daquela instituição que teoricamente vai receber e a emenda não chega por questões de toma lá da cá. E depende do seu comportamento político, do seu comportamento parlamentar lá no plenário. Lá. De repente você tem uma matéria importante na visão dele, executivo, e se você vota contra, e aí já acabou, esquece a emenda impositiva. Não vai ter, meu filho. Se bateu em mim, não vai ter o pensamento do Emanuel Pinheiro, eu acho. Professor Lorenberg. Vereadora, ainda prosseguindo naquela toada do primeiro bloco, que eu acho interessante, eu tenho uma outra questão aqui que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, mas antes eu vou citar um trecho de uma fala da senhora, entre aspas, eu volto à Casa de Leis para cumprir um trabalho que fiz durante 60 dias em que estive como suplente. E agora, empossada em definitivo. Me comprometo a continuar o trabalho de combate à corrupção e defender a causa das pessoas com deficiência, a acessibilidade, direito das crianças e das mulheres, fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, que é muito mais uma provocação, vereador, mas sempre no bom sentido. Provocação para reflexão. A senhora se compromete aqui com a causa das pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência. E aí eu pergunto à senhora, é possível atender às necessidades, os anseios desse grupo de pessoas sem o auxílio dos pares dentro da Câmara, sem o auxílio da Prefeitura? É possível, só a senhora sozinha, conseguir atender esses anseios todos? Sozinha, jamais. É uma casa, é um parlamento, tem 25 pessoas e tudo é debate. Então, qual é a minha estratégia? Trazer para próximo. Não é sobre a Maísa. E isso todo mundo no meu gabinete sabe. Quando eu apresento um projeto, que eu sei que esse projeto vai ser vetado, se eu apresentar sozinha, eu vou aos pares que normalmente têm seus projetos aprovados. Então, essa vaidade de dizer eu fiz, fui eu que resolvi o problema, eu não tenho. Então, é possível sim me comprometer com essas pessoas, é possível fazer, tanto que eu fiz, apresentei 12 projetos e aprovei 7, o 8º depois de sair do mandato, até a vereadora Michele brincou e falou, nossa, mas ela apresentou, ela aprovou e tem projeto meu de 1 ano atrás que não foi votado, porque essa articulação de ir lá, descer, conversar, muitas vezes é uma conversa no apoio legislativo, muitas vezes é assistir uma sessão da CCJ e pedir para opinar, é conversar aí no gabinete daquele que se opõe a você dentro da sessão. E eu compreendo que sessão é sessão. A gente brigou ali naquela sessão, debateu, mas no outro dia a gente está dando bom dia, a gente está conversando. Então hoje, por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero encampar na casa, vou apresentar amanhã, que é um projeto de auxiliarmos no preenchimento do cadastro único. A gente sabe que no dia 31 de outubro é o último prazo para aquelas pessoas que recebem Auxílio Brasil atualizarem o cadastro. E a gente sabe que essas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso à informação. Se eu, Maísa, sozinha, tentar resolver esse problema, eu não vou conseguir. O que eu fiz? Eu acionei pessoas, o presidente da casa, o vereador Rodrigo Arrudsá, o vereador Mário Nadaf, os vereadores que são da base, os vereadores que têm um bom relacionamento e quem mais quiser vir.
porque a ideia é que a gente, enquanto Câmara de Vereadores, possa abrir as portas junto com a Secretaria de Assistência Social e auxiliar as pessoas que não têm acessibilidade, acesso à internet, a finalizar esse cadastro único para elas não perderem um auxílio que vem do governo federal. Tinha que estar todo mundo envolvido nisso aí. Exatamente. Prefeitura, governo do estado. Não tinha que partir de uma vereadora, né? Tinha que partir do executivo, mas está todo mundo preocupado pós-eleição. Muita gente liga, inclusive, nessa coisa de atualização e tudo, mexer com a internet. Se tem o auxílio, se as pessoas podem auxiliar o governo, a Câmara, a Prefeitura, é mais gente que vai ter garantia do benefício lá, não vai perder, né? E aí, se deixar passar o tempo, não sei se vai ter prorrogação ou não, mas o prazo é 31 de outubro realmente, né? Estão me dizendo aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial de novo. E aí, sendo assim, eu tenho que obedecer por questão de juízo. Eu vou e volto num instante só. Eis que estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião, não é? E hoje é a quarta. Hoje tem jogo, né, rapaz? Daqui a pouco tem um jogo importantíssimo aí, envolvendo as duas maiores torcidas do Brasil aí, no final da Copa do Brasil. Você sabe que o Flamengo vai ganhar, não precisa nem assistir. O Flamengo vai ganhar, vai ser campeão. Olha, tem um recado agora. O recado é da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Ficar brigando, não, é? Dado o recado então da Maxlog, retomemos aqui a entrevista com Maísa Leão, e que é a mãe da Maria e do João. O Lorenberg, por favor, abra o bloco, o terceiro e último bloco de perguntas. Vereadora, a senhora falava no bloco anterior, falava de projetos. Eu tenho aqui um projeto que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. O projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara, já foi sancionado pelo prefeito, são 5 artigos. E eu estou me referindo ao projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de resultados do exame citopatológico, né? Citopatológico do colo de útero, no prazo de 30 dias, a partir da coleta do exame. A senhora poderia comentar rapidamente a importância desse projeto, que todos nós sabemos que é importantíssimo mesmo. O que acontece é que esse é o exame da prevenção do câncer de colo de útero, que é o câncer que mais mata mulheres. E a gente sabe que é muito difícil você ter uma continuidade no SUS. Primeiro é difícil conseguir essa consulta. Então essa mulher lutou muitas vezes por muito tempo, porque não é em qualquer unidade de saúde que ela vai ter acesso a um ginecologista. Ela consegue fazer o exame. Aí essa coleta do exame vai para um laboratório e nunca volta. Então, não era para a gente ter que ter esse tipo de projeto, era para ser óbvio que isso precisa voltar, mas não volta. Então, quando eu apresentei esse projeto e apresentei também outros projetos, principalmente da seara do câncer, porque eu sou de uma associação que se chama APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, o intuito era dizer que o exame ele perde a função se ele voltar para a paciente 6 meses depois. 6 meses depois, o resultado já não é válido. Então, a gente espera que isso seja cumprido. Eu posso dizer para você, a gente teve uma reunião de quadrimestre com a Secretaria de Saúde. A gente tenta ter uma proximidade, uma conversa melhor, mas eles respondem poucas perguntas. Disseram que mamografia está zerado em Cuiabá, isso não é verdade.
Disseram que os exames estão chegando em tempo recorde, não é bem assim. Então, esse é um projeto que eu vou acompanhar agora os resultados dele, porque a gente aprova uma lei a duras custas, mas ver uma lei, que a gente fala lei que pega e lei que não pega, infelizmente no Brasil tem lei que não pega. Então, agora a gente vai começar a fazer essa apuração. Eu estou de volta agora e vou fazer o levantamento de como que está sendo essa entrega dos resultados. Maísa, quando você teve na condição de suplente e já tinha apresentado assim uma manifestação propositiva, não é, no que diz respeito às unidades hospitalares, os chamados hospitais filantrópicos. Teve aqui o diretor do Hospital do Câncer. Eu estou falando filantrópico porque me lembrei do Hospital do Câncer agora. E ele cobrando da Prefeitura de Cuiabá um repasse longínquo e significativo que se recebesse, né? E que não estava sendo pago. E que até hoje, pelo que eu tenho informação, não foi feito ainda o repasse para o Hospital do Câncer, que é muito importante, não é? Não tem como dar uma, apesar de ser da oposição, dar uma cobrada nisso ou fazer o trabalho corpo a corpo, como você faz lá, para conquistar aí a adesão aos seus projetos, para que essa situação seja resolvida. Eu até prometi para o próprio diretor que a gente ia cobrar isso, cobrei até do prefeito quando esteve aqui, mas parece que não resolveu ainda. Não resolveu ainda, e o que acontece? Só resolve na cobrança. Essa não é a primeira vez e eu gostaria muito que fosse a última, mas essa é uma realidade, não só para o Hospital do Câncer, como para o Hospital pro HG, para o ITC, que é o Instituto de Tumores de Cuiabá. Inclusive, a fundação da APOC, dessa associação que eu faço parte, veio desse trabalho de cobrança. Eram 5 meses de atraso à época, lá em 2020. Então, cronicamente, Cuiabá atrasa. Cronicamente, a resposta que se dá é uma resposta evasiva. É porque mudou o sistema do Ministério da Saúde. Esse é um dinheiro que vem federal. Pois é. Não faz parte do orçamento. Cuiabá seria só um repassante. Então, a pergunta que eu sempre faço, onde está o dinheiro nesse momento? Porque se ele não foi repassado, ele tem que estar em algum lugar, né? Dizem que não foi repassado por um erro. Qual? Isso não é crime de responsabilidade? Eu não sei. Eu enxergo como crime de responsabilidade e assim, acredito que a casa deveria abraçar isso em responder onde está o dinheiro, porque ele veio. Não só, aí que está o negócio. Se você foi eleito vereador, você foi eleito vereador, não é porque é da base. O Lorenbeck sempre fala isso aqui, do papel de fiscalizar, né, do parlamentar, né, de não ser um puxadinho ali, que muitas vezes acontece de estar em déficit, de estar devendo, né, Lorenbeck? Exatamente. E isso acontece na Câmara, acontece no governo, por isso que a gente falava agora há pouco da governista, nadar de braçada e tudo mais. O Emanuel tem ampla maioria, aí fica fácil governar, fácil de dizer não para o Hospital do Câncer, por exemplo. Lorenbeck. Vereador, tem um grupo aqui que eu gostaria muito também de um comentário seu a respeito, é o grupo Teativismo. Qual a importância desse grupo Teativismo, que parece-me que é sequência daquilo que nós conversávamos no primeiro bloco? É isso mesmo? É isso mesmo. Esse é um grupo de pais, são 2 pais e 11 mães. Nós nos reunimos, mães e pais do TEA, que é o transtorno do espectro do autista, e a gente se reuniu para agir, por isso que ele tem o nome ativismo. O primeiro movimento que nós fizemos foi um movimento na APAI, que nós pedimos para a Silvia, presidente da APAI, o espaço, e nós fizemos ali um mutirão de atendimento. Nós conseguimos renovar mais de 60 laudos, pedimos a ajuda de médicos, neurologistas que atendem no âmbito particular, eles doaram as suas agendas, renovamos mais de 60 laudos, fizemos mais de 200 atendimentos com psicólogas, com fonos, com terapeutas ocupacionais e proporcionamos um dia de alegria para crianças atípicas, comprovando que quando se tem vontade de fazer, a gente consegue fazer. Então a gente vê que os nossos executivos têm muito dinheiro
e pouco retorno nessa seara da pessoa com deficiência, e nós, sem dinheiro algum, com parceria público-privada, com parceria com pessoas motivadas a agir, fizemos um dia em que teve muito resultado. Então é assim que a gente trabalha, com ações. Olha só, eu quero falar agora da tramitação lá, não sei se já está, já está sendo debatido a questão da peça orçamentária do ano que vem, já está? Como é que em pé que está? Então, está debatido, mas está meio atrasado esse debate aí. Eu já estou... a gente precisa fazer as audiências públicas, né? São 4 audiências públicas obrigatórias, e a gente está cobrando, porque o prazo está acabando e as audiências não estão acontecendo. Eu estou estudando a LOA, achei pouco detalhada, assim, a verba vai para tal secretaria, para tal... Mas para quê? Dentro da secretaria ela vai ser usada como? Quanto que é para equipe? Quanto que é para projetos? Então, achei um pouco vaga, apesar de ter mais de 400 páginas. E a gente vai começar agora, o prazo vai começar a ficar curto e os debates provavelmente acontecerão em sessões extraordinárias. Audiências públicas que serão marcadas na correria, então eu já estou estudando antes para não chegar despreparada. Professor. Vereadora, tem um trecho de uma fala que a senhora fez no plenário da Câmara que diz o seguinte, entre aspas, a democracia é a liberdade de expressão. Vocês poderiam apresentar as moções que quiserem, mas com respeito, sem risadinhas. Isso acontece aqui frequentemente. Eu tenho vergonha, me sinto na 5ª série do colégio. É um absurdo isso, fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário a respeito desse trecho. Acontece muito dentro da Câmara de Vereadores de Cuiabá uma provocação entre direita e esquerda. E essa é uma provocação que muitas vezes ela vai para o âmbito do governo federal. Então, quando eu vejo que nós estamos votando moções de aplauso para pessoas que sequer moram em Cuiabá, com o intuito de espizinhar quem pensa diferente, não é liberdade de expressão, não é democracia, é chacota, com o dinheiro do povo cuiabano, porque estamos gastando horas ali de debate e realmente são risadinhas, é o grupinho, é a 5ª série. Eu espero que isso seja superado. Quando você vê que na pauta a gente só tem dia do alguma coisa, nome de rua, que tudo bem, pode ser uma homenagem importante, que a população pediu, aí tudo bem, ok. E moções de aplauso para pessoas que sequer vivem em Cuiabá. Então, assim, a gente votou moções para pessoas que nunca pisaram aqui, no intuito de chacota, com a galerinha já se preparando. Então, eu espero que isso não aconteça mais. Isso é rasgar dinheiro público, né? Olha, caminhando para o final aqui do programa, eu quero falar sobre a defesa das mulheres, não é? Ali temos no âmbito da Câmara 3 mulheres, 3 vereadoras, né? 4, né? Porque a mulher do Avalon, a dona... A Maria saiu. A dona Maria saiu, né? Agora estamos São em 3 de novo. Né? A Edna, a Maísa agora e a Michele. A Michele tinha proposto, queria que você falasse bem rápido sobre isso, que você pediu, inclusive, a derrubada disso lá, porque parece que houve uma objeção, que é aquela coisa de obrigando aí os hotéis a notificarem casos de violência contra a mulher, não é isso? Sim. Em que pé que ficou isso aí? Eu sei que você se manifestou. A gente conseguiu aprovar. Houve um parecer da CCJ pela inconstitucionalidade e a gente fez o pedido, porque o que acontece? O feminicídio hoje, Cuiabá é a campeã em feminicídios do Brasil. No ano de 2021, nós fomos a cidade que mais matou mulheres por serem mulheres. E o que Cuiabá responde, né? A gente precisa responder com urgência. Então, trazendo esse número, eu fiz o apelo para que a Casa derrubasse esse veto de inconstitucionalidade e essa lei fosse aprovada, porque o feminicídio ele não acontece de repente. Uma mulher não é de repente morta por seu parceiro. Ela sofre uma sucessão de violências que muitas vezes é ouvida por vizinhos, é ouvida por pessoas passantes que ainda naquela cultura de que casamento e marido e mulher não se mete a colher, a gente já passou dessa fase. Com os números que nós temos no Brasil, a gente tem que meter a colher, a gente tem que denunciar e a gente tem que prestar socorro para essa mulher,
para evitar que os feminicídios aconteçam. Então, a gente conseguiu derrubar o parecer da CCJ e a aprovação desse projeto de lei que já está tramitando há muito tempo. É isso. Eu queria continuar, mas não temos mais tempo. Estou me dizendo aqui que a gente tem que encerrar o programa para cumprir o horário de rede. Eu quero agradecer demais pela sua vinda aqui, Maísa Leão, vereadora, não é? E empresária também. Tem um monte de coisa colocar no teu currículo aqui, menino. Olha só, colocou aqui também, além de ser mãe do João e Maria, também é educadora digital, empresária, cofundadora do grupo aí que a gente falou aqui, o Teativismo, né? Enfim, eu quero agradecer a você por ter vindo aqui, viu, vereadora? Esse espaço continua a postos para bem informar, tendo novidade lá, cá estamos nós. Pode deixar, viremos sempre, porque a gente sempre vai ter novidade. Uma vereadora que é propositiva, muitas vezes eles falam, mas calma, mas a questão é que é urgente, né? As causas são urgentes. E contem comigo, estarei sempre aqui dando opinião. Ótimo, vamos perturbar sim. A Evelyn também está ali, eu falei dela já aqui, que é a jornalista, vai também estar nos municiando de informações aí. Obrigado, viu, Evelyn? Lorenberg, então? Até amanhã. Amanhã com Wilson Santos, deputado estadual, reeleito, PSD, ao vivo às 7h40 da noite. Então fica assim, a gente se encontra amanhã aqui ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também. Ai.